Hello World para quem gosta de programação, mas tem preguiça de estudar. Vocês estão bom? Esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele é uma continuação exata do vídeo passado, que eu tava mostrando aqui como que eu faria uma função do segundo grau dentro do C Sharp. E aí, essa função aqui, ela tá pronta, né? Isso daqui já faz o que deveria fazer. Só que eu quero colocar uma função a mais, usando o if-else. Que é o foco que vai ser desse vídeo aqui, vai ser a minha evolução aprendendo o if-else. Então, para a gente começar aqui com o if, a gente coloca assim, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves também, só deixando pronto. O que eu quero confirmar? Se o valor de delta for igual a zero, esse aqui é o sinal de igual dentro do C Sharp. Eu quero que apareça uma mensagem escrito assim: função possui uma raiz real. E não vai calcular essa raiz, porque é um outro cálculo muito complexo que não tem necessidade, pelo menos não agora. Para imprimir na tela, eu vou colocar também aqui um console.writeLine vazio, só para dar uma quebra de linha, para ficar mais espaço entre as coisas escritas e ficar mais fácil de ler. E também vou imprimir na tela o valor de delta, para a gente acompanhar como é que está o funcionamento. Vou colocar aqui, delta. Aí tem outra questão também. O código, ele vai ser lido assim, ó, de cima para baixo. Ele vai imprimindo na tela dessa forma. Quando ele chegar aqui, ele vai imprimir o resultado conforme estava mostrando antes. E embaixo ele vai colocar esse if também. Ele vai, se o valor for igual a zero, ele vai mostrar isso daqui. Só que eu não quero que isso aconteça, pelo menos não exatamente assim. Se for igual a zero, eu nem quero que apareça isso daqui na tela. E para eu fazer essa função, eu coloco um else, que é basicamente assim. Deixa eu só colocar a impressão na tela aqui embaixo. O programa ele vai ler aqui as informações, vai ler os números que eu colocar no console. Vai ler os 3 aqui. Vai calcular o valor de delta com base nos valores que eu colocar. E vai imprimir na tela o valor de delta. Depois ele vai fazer o cálculo aqui do x uma linha e x duas linhas. E aí ele já vai entrar direto aqui nessa condicional. Porque eu estou dizendo que se o delta for igual a zero, é para ele imprimir função não possui, quer dizer, função possui uma raiz real. Somente uma e não duas. E se, que é o que o else está fazendo aqui, se não for igual a zero, se for qualquer número diferente de zero, aí sim ele vai imprimir na tela aqui o x' e o x duas linhas. A gente pode até testar o código no console. Eu vou fazer 2 testes. Primeiro colocando valores que vão dar diferente de zero. E aí aparece aqui, delta igual a 1. 1 é diferente de zero. Então ele calcula as raízes e imprime elas na tela. Agora, se eu colocar um valor que vá dar zero, que eu não sei qual é, então eu vou colocar zero em tudo. Aí o delta vai ser zero. E aí vai aparecer aqui, função possui uma raiz real. E não imprimiu. Aqui, ó, ele não imprimiu o x uma linha e x duas linhas. É assim que funciona o if-else aqui na programação. Só que não é só isso. Não é só esses dois que ele precisa... Não é só essa condicional que ele precisa confirmar. Tem mais uma. Porque pode ter a possibilidade de nem sequer existir uma raiz real. Então ele vai ter que verificar isso. Como é que a gente faz? A gente coloca um else, de novo. Só que aqui a gente coloca um if. Deixar ele pronto aqui.
Se o delta for menor do que zero, aqui esse é o sinal de menor, né? Tô dizendo que o zero é maior do que delta. Se o delta for menor do que zero, então ele vai imprimir na tela. Só botar antes um espaçamento aqui. Vou botar aqui embaixo também. Se o delta for menor do que zero, eu quero que apareça na tela função não possui raiz real. Vamos testar isso aqui no F5. Tomara que dê. Aí, ó. O delta ficou negativo, ficou menor do que zero. Função não possui raiz real. Aqui ela. Então funcionou. E tem algo que pode ter ficado confuso, é que eu usei dois tipos de iguais, né? Quando eu tava fazendo aqui o if, eu usei esse igual aqui duplo, esse igual composto. E aqui quando eu queria colocar esse valor, eu coloquei o igual simples, só um sinal de igual. Qual que é a diferença? Quando eu coloco só um igual, eu estou atribuindo valor a essa variável. Aqui no caso do delta, eu estou dizendo que o valor de delta é essa função aqui. Aqui no caso do A, eu estou dizendo que o valor dele é a entrada que o usuário colocar. Para ficar mais fácil de entender, eu poderia dizer que ao invés de o A ser a entrada do usuário, eu poderia colocar que ele vale 5, que ele vale 3. Eu estou atribuindo um valor à variável, que no caso aqui é a variável A, poderia ser qualquer variável. Eu poderia fazer isso até com a variável delta, eu poderia colocar aqui que o valor dela é 10. Inclusive, se eu quisesse fazer uma string onde eu escreveria o nome de alguém, eu poderia atribuir a esse nome Victor. Claro que no caso tem que colocar entre aspas, né? A gente está fora do console, a gente coloca aqui entre aspas. Eu poderia atribuir um valor ao nome. E aí o valor dessa string aqui, dessa string nome, dessa variável nome, seria Victor. Só voltando tudo aqui. Então, quando eu coloco só um valor, só um igual, eu estou atribuindo um valor à variável. Agora, quando eu coloco dois sinais de iguais, eu estou comparando um com o outro. Estou comparando o valor de delta com o valor de zero, para saber se são iguais. Eu poderia fazer até com x1 aqui, eu poderia pegar duas variáveis e comparar se o valor delas, se o valor atribuído a elas é exatamente igual. Aqui nesse caso nunca vai ser. Nunca vai ser igual. Então, retomando, quando eu coloco dois iguais, eu estou comparando se os dois valores são exatamente iguais. Se eu coloco só um sinal de igual, eu estou atribuindo algum valor à variável. Tem outras formas de eu fazer aqui uma expressão lógica. Por exemplo, eu vou até apagar isso daqui. A gente não vai mais precisar. Apagar esse. A gente vai fazer outra coisa aqui. Eu vou deixar por enquanto o valor. Eu vou colocar aqui, se o delta for maior que zero e x1 for maior do que 2, vai imprimir aqui na tela, sei lá, bingo. Até vou voltar isso daqui para ser impresso aqui em cima. E agora a gente vai fazer só alguns testes mesmo. Já fugiu totalmente da temática lá da função do segundo grau. Vou botar 1, menos 5 e 6. O que está acontecendo aqui, ó? O x1 é 3 e o delta é maior do que 0.
Então, ele apareceu a mensagem aqui, bingo. Eu até vou colocar isso. Vou colocar aqui x1 igual a... e x2 igual a... Fica até mais fácil de visualizar isso. x1... Não, delta é maior que 0 e x1 é maior que 2. Tá vendo? Só pra ficar bem visual o negócio. Raiz x1 é igual a 3. Que no caso é maior do que 2. E delta é maior do que 0. Que no caso aqui é 1. Esse seria uma expressão lógica. Esse e aqui, os dois precisam ser verdadeiros. Se um desses dois aqui, se uma dessas variáveis for falsa, ele já não vai imprimir. Se eu colocar aqui... se eu colocar aqui que ele precisa ser maior do que 5, olha só. Eu vou colocar os mesmos números. Coloquei errado. Já não imprimiu. Não imprimiu ali aquela mensagem de bingo. Por quê? Porque eu coloquei que o x1 ele precisava ser maior do que 5. E aqui ele deu 3. Então, essa expressão aqui deu falsa, por isso que ele não imprimiu na tela. Eu poderia colocar outra expressão lógica aqui, ao invés de ser o e, colocar ou. E aí vai ficar assim: delta é maior do que 0 ou o x1 precisa ser maior do que 5. Se um desses dois for verdadeiro, ou se os dois forem verdadeiros, ele vai imprimir na tela, bingo, delta é maior do que 0. E aqui nesse caso eu posso colocar, ao invés de e, colocar um ou x1 é maior do que 2. Imprimir aqui na tela para mostrar. Vou usar os mesmos números sempre, né? Que tu sabe que a criatividade aqui não tá muito grande. Ó, o delta é maior do que 0, né? Continua a mesma coisa. O x1, ele... Na verdade até errei aqui, eu tenho que colocar maior do que 5, eu já mudei aqui em cima, né? Vamos voltar, o cão arrependido. Ó, o delta é maior do que 0, por isso que ele imprimiu. Aqui o x1 ele não é maior do que 5, mas ele imprimiu igual. Ele não é maior do que 5, mas ele imprimiu igual, porque essa expressão aqui se mostrou verdadeira. Existe também outro operador que é o diferente, né? Que seja delta diferente que 0, ele vai imprimir isso daqui. Eu até posso colocar diferente de 0. Ele vai imprimir isso na tela. Ó, bingo, delta é diferente de 0. Eu posso colocar também isso aqui, ó. Se ele não for diferente de 0, vou deixar 1. Então, é diferente de 0. Na verdade vamos colocar aqui, é igual a 0. É igual a 0. De novo, o vídeo ficou ultramente longo. Esse ficou mais longo até que o outro. Então, para uma próxima aí eu mostro mais coisa que eu tô estudando e aprendendo. Muito obrigado aí para quem ficou assistindo até o final. E é nóis, tamo junto.